Mas tem algum filme desses aí, pica aí, blockbuster ou sério, caralho, não sei o que respeita as paradas? Tem nada, não cara. Tem, né? Tem nada. É dificílimo, Igor. O negócio é o seguinte, eu diria que Cruzada tem muita coisa errada. O filme, Cruzada. Tem bastante coisa errada também pelos motivos óbvios que a gente falou aqui. Mas tem muita coisa certinha também, cara. A organização, as flâmulas, os brasões de armas que eles usam. Então tem muita coisa legal ali na Cruzada, sabe? Que eu acho que, na minha opinião, um dos filmes que mais conseguiram acertar, cara. Mas também a gente tira muita coisa errada. Mas dá pra passar legal. Cruzada é boa. Posso fazer mais uma? Porque senão se Fica deixar, à vontade, eu vou virar uma Vitão. metralhadora de perguntas. Vai, cara. duvido. Ele entra no negócio, já vem 3 aqui. Cara, eu queria perguntar sobre as armas. Você falou do Império Romano. Em discussões falando sobre tipos de armas diferentes, eu já ouvi pessoa falar que existe a arma vencedora, né? Olha, veja a lança. Por que não monta um exército inteiro só com lança? Sim. Né? E aí você vê o Império Romano com aquele totozinho, né? E faz o estrago que fez aí, né? O que é o totozinho? Acho que ele deve estar com ela aí. A espadinha? A espadinha, a Gladius. Ah, Não sei se eu Gladius. pronunciei corretamente. Ah, tu deu uma pro Monark. Isso aí, exatamente. Aí. Nossa. Também muito é insano. autêntica. Cuidado Muito aí. insano. Isso. Aí minha pergunta é justamente nesse sentido. É o mesmo peso, de que você vai falar. Ela não, é só histórica, ela é histórica. Ela é histórica, é o mesmo peso, feita em aço também, tem essa espinha aí central, né? Então tinha um pomo. Qual é o objetivo do pomo, principalmente? É te dar equilíbrio e, ao mesmo tempo, fazer sua mão ficar presa, não escorregar. Né? Então, o pomo tinha toda uma função aí ergonômica e de equilíbrio também, né? Então, Maneiro. esse que é o cotoquinho aí que Muito o louco. Vitor falou, né? Então, esse aqui é um Gládio. Porque entra naquela discussão, tem arma longa. Cara, olha o tamanho A dessa espada arma. mais eficiente. Qual que é a arma mais eficiente? Eu ia fazer essa pergunta e já embutindo uma outra, porque hoje a gente luta, eu não luto, né? Mas quem tá em guerra, uma guerra tem a situação lá na Rússia, com a Ucrânia, enfim. Tá cada vez mais longe, pra você abater o seu oponente, você abate ele a uma distância muito longa. Exato. Deixa eu não fazer isso aqui, que isso aqui pega mal pra caramba. A minha questão tá assim, é só virar. Pode crer, olha aqui, opa. Minha pergunta ela é, se de fato existe uma arma mais eficiente que as outras ou uma estratégia mais eficiente que as outras, e se você acha que ainda hoje a gente tem estratégias muito diferentes de guerra ou a gente recicla muita coisa do passado? Cara, fantástica pergunta pelo seguinte. Vamos dizer, uma das polêmicas maiores que rolou dentro do brasão de armas foi Katana vamos encher o versus espada longa europeia. Por quê? Vamos dizer, foi a primeira polêmica nessa área porque tem muito fã de... E eu nem sabia que existia isso, fã de espada, cara. Porra! Fã de espada. Assim, a molecada, vídeo resposta. Não, ele tá errado, porque a katana é XYZ. Meu Deus do céu, eu dei minha opinião e ainda disse, é minha opinião. E ainda fizeram vídeo resposta e tal, comentários, não sei o quê. E aí eu descobri, caraca, tem fã de espada, cara. Porque se alguém vai fazer um vídeo e diz que a espada europeia era um cocô, seja feliz, cara. É a tua opinião. Foda-se, né? Em outras palavras, entendeu? Então eu vou dar a mínima, é a tua opinião, é o que você achou sobre isso fazendo talvez seu estudo lá. Mas, enfim. E aí sobre o lance da espada longa versus a katana. Cada uma foi criada para o seu contexto. A gente não pode comparar a espada longa e a katana, porque a katana foi feita no Japão e a espada longa foi feita na Europa. Portanto, dois contextos completamente diferentes. Mas eu deixei claro no vídeo o seguinte, galera, se as duas se encontrassem de repente no campo de batalha, porque a Europa já estava indo para a Ásia logo depois da queda da Idade Média. Os portugueses já estavam... Isso, os portugueses já estavam em 1415 os portugueses já estavam no Oceano Atlântico descendo, cara. Então o embate aconteceria e aconteceu de fato pela primeira vez, por volta de 1643. E aí eu né, vamos dizer, teorizei esse embate, só que dentro da Idade Média. Não aconteceu esse embate na Idade Média, mas eu teorizei com isso. Se colocasse os dois lá, vem um europeu com uma espada longa, como essa aqui é uma espada menor, mas a longa é exatamente igual, só é mais longa um pouco. Ou uma katana, qual venceria? E aí eu citei os detalhes técnicos, que me levou a crer que a espada longa ela tinha mais versatilidade do que a katana.
É mesmo? Por quê? Porque a katana, ela é uma espada curva que tem o seu corte como excelência. É para cortar. Katana é para cortar. A espada europeia, a partir do século XV, principalmente, com o advento das armaduras, o lance era estocar. Era enfiar nas frestas, onde tinha espaço. Então, cortar não adiantava nada. Você podia meter quantas cacetadas você quisesse numa armadura, que basicamente não ia fazer nada. Então, você tinha que furar. Aí, as espadas passaram a ser feitas para isso, para furar. E aí, por exemplo, voltando de novo nessa aqui, você vê essa linha aqui central? Aham. A gente chama de morfologia em diamante. Por quê? Ela absorve o impacto nesse centro aqui. E ela não fica trêmula, sabe? Ela não fica balançando a ponto de quebrar. Por quê? Ela ajuda a distribuir o peso pela espinha. Então, levando em consideração que a katana é para corte, óbvio, dá para estocar também? Claro que dá, mas ela é uma espada curva. A precisão de uma estocada com uma espada reta e uma espada que faz curva é muito maior. Essa espada aqui vai ter muito mais precisão. Então, levando em consideração isso, não só o lance da espada, mas também o oponente com a armadura, é impossível, basicamente, você chegar a outra conclusão. Na minha visão, que a espada longa ela é muito mais eficiente do que a katana. E se você botar um cavaleiro e um samurai junto, então aí que a situação... Essa conclusão é muito boa, essa do peso e tal. Né? Aí que a conclusão se torna mais abismal ainda, porque um europeu, um inglês, por exemplo, 1,74 de altura. Muito bom. Um japonês, 1,59, durante toda a Idade Média. Pô, você tem aí 15 centímetros de diferença, cara. Então, olha o braço do cara, né? Olha a explosão muscular que o cara tem. Aí muita gente diz assim, não, mas um cara ser mais alto não significa que ele vai ter mais explosão do que um cara mais baixo. Se você pegar casos isolados, pode ser que não. Mas se você pegar casos gerais, uma pessoa mais alta ela vai ter mais explosão muscular. Tem até um estudo que foi publicado na Science que prova isso. Quem tem mais altura tem mais explosão de testosterona na hora de uma necessidade intensa de exercício físico, atividade física, do que uma pessoa que é mais baixa. Então, é claro que, não só do ponto de vista de arma, quanto do ponto de vista fisionômico, né? Fisiológico mesmo, sabe? Do europeu, não teria como um japonês, de maneira geral, num campo de batalha, 2 exércitos profissionais, treinados, com suas melhores armaduras, não rolava. Mas não rolava. os samurais, eles também usavam... não usavam armaduras com o mesmo peso que os europeus usavam. Aí que é uma outra sacada muito legal, que isso é quase que universal. E depois dos meus vídeos, a galera foi abrindo um pouco os olhos também em relação a isso. Muita gente acha que as armaduras dos samurais são mais pesadas do que a dos cavaleiros. Por quê? Você vê isso aqui, aço puro, né? Isso aqui é aço puro. Só que se você pegar uma armadura completa de um europeu, cara, completa, de cima e embaixo, você vai ter mais ou menos 30 quilos. 30 quilos completo, de cima e embaixo. Eu pensei até que era um pouquinho mais pesado. Claro, você poderia ter alguma armadura mais pesada também, né? Tá. Não é também uma regra 100%. Mas, de maneira geral, o cavaleiro ele tinha uma armadura padrão de 30 quilos, aproximadamente. 25, 30 quilos. Tá. Isso, qualquer bibliografia que a gente pesquisar, a gente encontra isso como um padrão. Já o samurai, por exemplo, você coloca aí uma armadura, a Ioroi, que é uma armadura típica do samurai, que tinha aquele... Kabuto lá. Isso, tinha aquelas ombreironas aqui, que até balançavam e tal. Qualquer bibliografia vai te dizer uma verdade clara. Ela pesava basicamente a mesma coisa de uma armadura de placa completa de um europeu. 25 a 30 quilos. Ponto final. Agora, você imagina um cara de 1,59 carregando 30 quilos e você pega um cara de 1,74 carregando 30 quilos. Então, assim, logicamente, o cara de 1,74 vai ter mais vantagem do que aquele que é menor um pouco, né? Então, assim, é uma questão de lógica, de objetividade até. Não é só teoria,